gonna try to push it right now. Widow Minds connect. I don't think there's anything that Stats can do as this army vaporizes it. And that is GG! Bem-vindos novamente ao portal. Vamos acompanhar o que aconteceu no mês de março no mundo do Starcraft 2. Nas notícias do mês, a grande novidade foi o anúncio por parte da Blizzard da edição remasterizada de Brood War. Para os mais novos, este jogo foi o mais importante da história do eSport e basicamente o conceito do eSport começou com este jogo, quando na Coreia do Sul milhares de pessoas começaram a jogá-lo, no que depois foram chamados PC Banks, e também começaram as competições profissionais. Não sabemos o que a Blizzard pretende com este lançamento deste jogo. Reparar alguns fãs na Coreia, que sempre amaram esta versão inicial de Starcraft? Lançar na prática um novo jogo, sem ter todos os custos normais? Enfim, vamos ver neste verão como o mundo reage. Vejamos agora as competições que ocorreram em março, começando pela WCS Coreia. Iniciou-se a fase principal da SSL. Em 2017, este torneio tem menos importância que no ano passado, dando apenas pontos para o ranking e não um acesso direto aos playoffs globais de final de ano. A fase principal é um mini campeonato de 10 jogadores e, passado 3 jornadas, Innovations é primeiro, ganhando todos os jogos, enquanto Zest, de modo contrário, teve um péssimo arranque, perdendo todos os jogos. No final desta fase de grupos, os 3 primeiros passarão o playoff no formato de Challenger. No entanto, o mais esperado era a conclusão da primeira temporada da GSL, cujo vencedor tinha acesso direto aos playoffs globais de final de ano. Estávamos na fase de meios finais e Sul continuou com o seu ressurgimento como excelente jogador que era no passado, derrotando SOS por 4-2. Stats, por seu lado, venceu Mar pelo mesmo resultado e chegou à sua terceira final de um torneio em 2017. Aliás, chegou a todas as finais de 2017, mostrando que está melhor do que nunca este ano. Tínhamos, portanto, Sul, que chegava à quinta final da GSL, embora tendo perdido sempre, e Stats, que é igualmente o melhor jogador neste arranque de época de 2017. Stats começou a final de forma demolidora, chegando a um rápido 3-0. Mais um jogo e ganharia este torneio. Vejamos o que se passou no resto da final. O jogo 4 foi no mapa Echo e Stats vai abrir com um Stargate oculto. Aos 5 minutos lançam um ataque com 4 Oracles, mas com tenacidade Sul defende. O jogador Protoss não desaproveita os Oracles e lança Stasis Wards, que atrasam a componente económica do adversário, negociando temporariamente os trabalhadores. Stats continua a evoluir para Void Race, enquanto Sul em Hydras. Ao 8º minuto, Sul sente-se confiante para lançar um ataque ao seu adversário. The start of a comeback. This could be the game that Sue finally wins. He's pushing forward. I'm not sure if there's enough to defend. Right now, Stats is desperately trying to hang on here. But these Void Rays and Zealots might not be enough. A lot of Zealots coming out, charging forward. Only Void Rays left over. Stats has to retreat. And Sue is marching towards his first victory. He's coming in here right now. The Void Rays and the Force Fields being angled to try to optimize their damage. But now the Hydras press in here. Will he have enough to actually hold this off? The Queens are going to go down. So many Stats, com bastante dificuldade, sustém a primeira vaga do ataque. Oh my god, somehow, someway, these Force Fields have really helped him out. Only a couple Void Rays left over, but he's killed off most of the Zerg forces. He has managed to separate the second and third base here. No entanto, com a chegada de reforços, Sul lança uma nova vaga de ataque. Right now, Stats is hanging on by a thread. He's continued to press in. He's going to be able to get over here and possibly shut down the power for the Robo. Oh, he's pushing forward so strongly right now, and a lot of Zealots coming down, but not great surface area. The Void Rays still adding in a ton of damage. Even more Queens making their way down, but Sue continues to push forward. The Roaches and Hydras are coming in. I think this is the beginning of the end. Nowhere to run.
nowhere to hide, and Sue should be able to shut down the third base for Stats. Still somehow two Void Rays Su taking away vence o these quarto jogo Rays. e recusa-se, portanto, a dar como derrotado nesta It's final. happening! It has started! Sue manages to win game 4. O jogo 5 foi no mapa Cactus Valleys, que, embora enorme, viu os jogadores começarem em posições próximas. Stats aproveita esta proximidade para lançar Warp Prisms com a da Adepts nas linhas de trabalhadores de Sul. Correu muito melhor do que esperava, eliminando 11 trabalhadores com apenas 4 Adepts. Mas o massacre continua e no segundo ataque, mais 8 trabalhadores são destruídos. Por detrás, Stats prepara um ataque all-in com Immortals e Sentries, aproveitando o terreno fechado, ser propício para ser bloqueado com campos de força. Este ataque ocorre ao 7º minuto e com ele Stats pretende ganhar este quinto jogo e a final da GSL. He does deny them. There's only a limited number of force fields on these sentries. It's important that Stats does enough damage in time. A couple good corrosive vials do end up landing. Some of the sentries being taken out. Not that many force fields left over right now. Is Sue going to be able to break this? Still some Immortals have great lift up there by Stats. There may be too many Immortals back here. Eventually they're going to start dealing damage to these Ravagers. Oh, still some good micro coming out of both sides. More and more roaches coming up. But it looks like he's beginning to Com grande dificuldade, o jogador Zero consegue destruir a Warp Prism, impedindo Stats de reforçar o ataque. Huge pickoff right there. Still though, Stats going to be able to trade out pretty efficiently with the Immortal, but he has lost all of the sophistication in his arm. And with no War Prism, this is the last. Su aproveita então para contra-atacar de imediato. He has almost no sentries here, just a paltry 4. The Mothership Core going to come out and try to poke at what it can, but Sue is on a rampage. He's coming in now. The corrosive vials have been shot out. The artillery is landing over here. Stats is frantically trying to warp it to buy some time. A lot of vials still coming down. A ton of sentries and adepts being made by Stats. Kind of a desperation tactic. As the Roach Ravager count grows, this army is going to do worse and worse. The Mothership Core slowly chipping away at this incredibly large army. Sue now dives in, hitting the sentries, hitting the adepts. We are about to get here to the jugular of the Protoss's base. If Stats can't hang on here, he will lose this game, and Sue will be one step closer to finishing up the comeback. So much damage being doled out, and Immortal coming down, getting anything it can, but look at the amount of Ravagers still left over. Sue rallying. Su vence o quinto jogo e começa a acreditar que pode dar a volta e ganhar a final. It's happening! Sue is actually beginning to come back. He just has to win 2 more games. There. O jogo 6 foi no mapa Daybreak, um dos mapas mais antigos de Starcraft 2, equilibrado e com maior dificuldade em defender as bases à medida que o jogo passa, pois estão relativamente afastados. Ao 6º minuto, Stats assedia as linhas de trabalhadores de adversários com Adams, eliminando 7 trabalhadores. Ao 8º minuto, Sul tenta impedir Stats de construir a quarta base, mas ao ver High Templars e temendo as Storms recua-as, procurando alternativamente investir em Lurkers. Vamos chegar então a uma fase do jogo em que é apenas uma guerra extenuante de atrito, com constantes avanços e recuos e ataques na retaguarda do inimigo, procurando eliminar trabalhadores. Stats consegue, no meio desta agressão e contra-agressão constante, apostar lentamente numa transição aérea, construindo a Mothership e Carriers, que vai-lhe dando alguma vantagem.
I think he's going to drop mass banelings on this army, but we'll see. Stats pulling the trigger, going for it right now, and the Psy Storms are crazy. He's coming in right now. Sue cannot seem to get a good angle. If Stats loses this army, though, this is where his entire investment this game was at. The Mothership still taking some damage. Some Overseers here to try to spot, but it seems like there might just be Ao minuto 16, Sul lança um ataque desesperado, usando drops de Zerlings, que força Stats a fazer recall de parte das suas forças, para defender a sua base principal. He might have to recall over here, and in fact he does. The cloak's going to be very useful, and still, these Zerglings going to take a long time to clean up. And of course, getting that army out of Sul position junta Ultralice à sua força de combate, e apenas esperávamos pelo confronto final, que iria ocorrer no minuto 19. He has quite a few corruptors coming up with this army. And now we're going to see Sue try to fight back, but first he's going to be chewed up through all of these storms. Corruptors are now coming in here. Great storm, so there by Stats. Is this enough? Hitting all of these air units, the Corruptors do go down. It's just some Hydras and some Ultras here on the low ground. Does he have enough Hydras to actually push through? Very few Interceptors actually left over, and suddenly we see Stats having to turn around. 16 more Hydras on the way. Stats has remade a bunch of Zealots to soak the damage on the ground so the carriers and the Void Rays can continue to deal it. The hatch is low. He's targeting it, and it does go down. Oh, this is bad news right now for Sue. He's having to evacuate with everything he has. More Immortals and Void Rays being produced. Now he's pulled some drones here with this attack. He wants to have something to tank in here in the front. The supply right now for Protoss is huge. I don't believe that Sue can break this. He's losing too many Hydras right now. These Psy Storms are out of control. Sue microing his heart out, but this could be the end, and GG! GG, unbelievable series. Stats has done it. And Sue, for the 5th time in a GSL Codes Finals, has managed to get 2nd place and not achieve his dream of becoming. Stats, portanto, vence por 4-2 e ganhou um dos 8 lugares reservados para os jogadores da WCS Coreia para os playoffs globais de final de ano. Quanto a Sul, continua com a sua maldição de chegar a finais do mais importante torneio coreano e nunca ganhar. Já lá vão 5 finais perdidas. Quanto ao ranking, e conforme esperado, Stats está em primeiro, com Sul subindo 2 lugares para 4º, após ter chegado à final da GSL. No WCS Circuit, ainda há pouco para dizer, estão a decorrer os Regional Challengers do DreamHack Open Austin, que vão operar 16 jogadores para este torneio, que podem entrar na fase média entrada, logo na 3ª fase de grupos. Quanto ao ranking, não tendo ainda ocorrido um grande torneio, ainda nos diz pouco sobre a performance dos jogadores, continuando Serral em primeiro. Vejamos agora o que vai ocorrer em abril. Vamos ter mais 3 jornadas da SSL. Também vamos ter o primeiro Africa TV Super Tournament. E vamos iniciar a primeira fase de grupos da 2ª temporada da GSL. No WCS Circuit serão concluídas as eliminatórias para o DreamHack Open Austin e teremos a fase principal deste torneio no final do mês, tendo nós então a oportunidade de ver como estão os principais jogadores europeus e americanos. Despedimos aqui com as imagens da vitória de Stats na GSL. Até daqui a um mês.